Como estudar a lei da atração, como aplicar a lei da atração sendo cristão. Hoje eu vou te indicar alguns livros que vão te ajudar a aplicar, a entender a lei da atração sem que você tenha que deixar para trás os princípios cristãos que você acredita que te norteiam. Então, seja bem-vindo, bem-vindos aqui a mais um podcast e vamos falar sobre isso hoje, gente. Eu sei que quem tem uma base religiosa cristã é um pouco difícil começar a estudar a lei da atração, começar a entender novos conceitos e principalmente aceitar ou acreditar que precisa deixar para trás tudo que você aprendeu, né, dos princípios cristãos. Só que você não precisa deixar para trás os princípios cristãos. Eu não sei se você sabe, mas eu já tive uma base cristã. Quem me vê falando de lei da atração e tudo isso, né, pode não saber, mas dos 5 até uns 14 anos, mais ou menos, eu ia religiosamente numa igreja cristã. Quando eu digo religiosamente, eu falo todos os dias que tinha culto na minha comum, na igreja que era mais próxima da minha casa, né? Então, eu ia toda quinta, todo sábado e todo domingo. Eu tava lá na igreja. Então, eu fui, assim, criada, né? Apesar de, no início da minha vida, ter sido batizada numa igreja evangélica, depois a minha família começou a frequentar uma igreja cristã. Então, eu fui criada, basicamente, dentro de raízes cristãs. É claro, eu não concordava com tudo, porque eu sempre fui um pouquinho questionadora. Algumas coisas eu questionava da doutrina, porque eu ficava vendo os filmes de Jesus Cristo e tal. Eu confesso para você que eu não tinha o hábito de ficar estudando a Bíblia. Depois eu comecei, mas não me aprofundando tanto. Mas eu ficava vendo os filmes e eu via que Jesus Cristo abarcava a todos, aceitava a todos. Então eu não aceitava a doutrina da igreja, justamente porque dizia que a gente tinha que ser diferente de quem a gente era para que a gente fosse aceito. Então eu não aceitava tanto, mas eu ia. E eu ia e frequentava, enfim. E aí, quando a gente começa a estudar a lei da atração, dá um certo bug na nossa mente, né? Porque é como se a gente tivesse que deixar para trás tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente conheceu, que a gente acredita que é certo, para aprender algo totalmente novo, novas palavras, novos conceitos de Deus, se existe Deus, todo o universo, enfim. Então, hoje eu vim te indicar 4 livros que vão te ajudar a entender o poder do pensamento, lei da atração, com base nos princípios cristãos. Pois é, gente. E o que acontece, né? Antes de tudo, deixa eu te explicar a base que está por trás desses livros que eu vou te indicar. Todos os livros que eu vou te indicar aqui são de autores cristãos, tá? Pois é, são de autores cristãos que começaram, né, a estudar todo esse pensamento novo, essa questão de lei da atração, do poder do pensamento e tal, dentro de uma filosofia cristã, dentro da Igreja da Ciência Divina. A Igreja da Ciência Divina foi uma igreja fundada em 1888 nos Estados Unidos, na Califórnia. Essa igreja era uma igreja que usava os princípios da onipresença de Deus para ensinar os fiéis como usar, né, esse conhecimento bíblico, a partir disso, para poder ter uma vida melhor, né? E depois foi difundido os ensinamentos dessa igreja como um novo pensamento. E os princípios do novo pensamento que se iniciaram lá na Igreja da Ciência Divina começaram a ser difundidos pelos ministros da igreja através de palestras, de conferências e também de livros. Então a gente acabou conhecendo esses ministros como autores. Um deles como Joseph Murphy, o Emmett Fox, a Florence Scovel Shinn, inclusive a Louise Hay também. A base dos ensinamentos dela vem da Igreja da Ciência Divina, do novo pensamento, tá? E aí, gente, o que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou pegar o compilado, alguns autores desse e vou citar alguns livros. E qual vai ser a minha base aqui, né? O meu critério. Primeiro, livros que eu li realmente, porque tem vários autores, né, da ciência divina que fazem livros baseados nessa informação, nesses princípios. Porém, nem todos eu li. Por exemplo, o Emmett Fox, eu tenho o livro deles, mas eu não li. E também tem autores que, apesar de aplicar esse mesmo princípio, acabam levando um conceito um pouquinho mais aprofundado, que para a pessoa que ainda está iniciando nos estudos ou que tem uma raiz muito cristã vai ser um pouco mais difícil de estudar. Por exemplo, Neville Goddard. Eu já li vários livros dele, porém, ele é um pouquinho mais denso. Não que seja difícil de ler, a linguagem é bem gostosa, mas eu acho que os outros que eu vou citar aqui, eles te levam a uma proximidade maior do que você já sabe? Não vai te afastar tanto daquilo que você sabe. É muito mais tranquilo de entender e também eu acho que está muito mais próximo dos princípios. É isso que eu quero dizer aqui.
tá? Então, os que eu vou citar são livros que eu já li e que também fazem mais sentido na questão de não se afastar tanto dos princípios cristãos. O Neville Goddard, ele vai explicar a Bíblia de uma forma completamente metafísica e tal, mas, embora ele esteja falando da Bíblia, para algumas pessoas isso ainda vai ser muito difícil, porque ele vai te mostrar muitos conceitos que vai tentar meio que mudar muito aquilo que você já aprendeu. É claro, chega um momento que se você quiser expandir um pouquinho mais seus horizontes e quiser ler, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Se quiser agora também, não tem problema nenhum. Mas o objetivo desse vídeo é justamente ajudar aquelas pessoas que querem aprender sobre isso, mas não querem deixar para trás o que já sabem. Sabe? Então, meu objetivo hoje é esse, por isso eu vou listar aqui para vocês 4 livros, vamos dizer assim, que vai te ajudar muito nesse quesito, tá bom? Então, bora lá. Então, gente, eu não sei se eu já dei boas-vindas, acho que eu já dei boas-vindas. Então, bora lá. Primeiro livro, gente, olha só, o nome pode ser um pouquinho assustador no começo, mas confia em mim, tá? Confia em mim que esse livro é maravilhoso. Eu tô dando já um aviso, porque o nome é um pouquinho estranho. Aí você vai falar, não, eu não quero ler isso, eu não quero saber disso. Mas todo o princípio dele é da base cristã, você vai amar. Ele tem várias orações nesse livro. E olha, quando eu li, gente, eu fiz todas as anotações possíveis de orações. Eu tinha um caderninho de oração baseado nesse livro. Ele apareceu para mim no momento certo da minha vida. Me ajudou muito, muito mesmo. E ele é maravilhoso. O nome do livro se chama Telepsiquismo. Eu tô falando porque o nome, quando você ouve, você fala misericórdia, eu não quero saber disso. Mas é um livro maravilhoso que abrange todas as áreas da sua vida. Ele te ensina como usar o poder onipresente de Deus em todas as áreas da vida. Ele fala, né, de Deus como inteligência infinita. Eu acho lindo a forma como o Joseph Murphy, eu não sei se eu falei, mas esse livro, o autor é Joseph Murphy. E o Joseph Murphy, ele fala de uma forma muito especial, né, da inteligência infinita de Deus que nos governa e tudo. E sim, ele usa passagens bíblicas para te ensinar como que funciona tudo isso. E também, como eu falei, tem orações que o Joseph Murphy vai falar como tratamentos, tá? Por que ele fala tratamento, né? Porque se você usar as orações ou até mesmo passagens bíblicas de uma forma bem orientada, de uma forma correta, ela vai servir como tratamento para te ajudar a resolver um problema que você está vivenciando, entendeu? Por isso que ele chama de tratamento. Esse livro é maravilhoso. Além de tudo, né, de toda a informação que ele tem, ele traz histórias, gente, histórias reais de pessoas que buscavam o Joseph Murphy para solicitar ajuda, orientação, realmente, né? E aí ele vai contando as histórias, então você vai entendendo e você também vai percebendo ali, a partir da história das pessoas, exemplos de como você pode aplicar. Então ele é bem gostoso de ler. É um livro pequenininho, um livro fininho. A grande questão é que você vai querer anotar todos os tratamentos, as orações que tem, porque tem oração para todas as áreas da sua vida. Dinheiro, para saúde, para um problema com outras pessoas, para, de repente, para herança, para problemas judiciais, para relacionamentos, como você encontrar a pessoa perfeita para você, né? O homem perfeito para você. E ele tem oração para todas as coisas, para você começar o seu dia bem, para você prosperar no seu trabalho, nos seus negócios, enfim. Eu acho que não existe um tipo de oração que não tenha naquele livro, um tratamento que não tenha naquele livro. E a forma que o Joseph Murphy, ele aborda o assunto também é muito legal. Então, assim, é muito interessante porque você não vai se afastar daquilo que você aprendeu, daquilo que você entende, né, que é a verdade, e você vai só agregar. Vai só agregar porque vai te ajudar a usar os ensinamentos que você já sabe e a entender melhor aquilo que você já sabe. Só que usando aí um pouquinho, né, introduzindo essa questão de lei da atração e bem sutil, tá? Então, esse livro é maravilhoso. Segundo livro também é do Joseph Murphy, que é O Poder do Subconsciente. Gente, maravilhoso. Eu acho que é uma continuação do telepsiquismo. E por que eu coloquei nessa ordem? Porque eu li justamente assim, tá? Se você lê telepsiquismo, você vai querer ler outros livros do Joseph Murphy, você quer ficar junto com Joseph Murphy, aprendendo tudo isso. Foi o que aconteceu comigo. Eu me apaixonei tanto pelo livro que eu queria ler mais. E aí eu comecei a ler O Poder do Subconsciente, porque eu não queria me afastar de toda aquela informação. E você vai começando a criar uma fé por conta das histórias que ele vai contando, são histórias reais.
realmente, né, de pessoas que estavam em situações difíceis e que usou aqueles tratamentos por alguns dias, algumas semanas e teve resultados maravilhosos. Então, você vai querer ficar lendo, sabe? É o que costuma acontecer, né? Você começa a ler e aí você, nossa, eu queria ficar mais. O livro acabou, mas eu não queria sair dessa energia que eu tô sentindo aqui, dessa sensação tão boa que eu tô presenciando. Então, eu queria mais. Então, o poder do subconsciente, ele vai abordar basicamente a mesma coisa, usando as passagens bíblicas, com exemplos diferentes, com circunstâncias diferentes, se aprofundando realmente. Então, esse é maravilhoso também, tá? Então, tem vários ensinamentos, e cada capítulo o Joseph Murphy coloca um resumo do livro. Então, ele vai colocando o capítulo e vai colocando o resumo do que você aprendeu para você ir condensando as informações ali. E sempre tem várias orações também. Já vou falar uma coisa importante aqui. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para esses livros. Eu li esses livros em e-book Kindle, sabe? Na versão digital. Mas o que eu aconselho? Se você puder comprar físico, compre. Por que eu tô falando isso para você, né? Eu vou colocar a versão e-book e vou colocar a versão física também aqui, para você ver o que for melhor para você. Mas já digo por experiência própria. Pelo fato dele ter esses tratamentos, essas orações, o que acontecia comigo é que muitas vezes eu queria voltar em uma oração específica. Por isso que eu fiquei anotando, né? E aí eu não conseguia voltar no Kindle, porque por mais que eu colocasse, né, aquele salvar, tudo pra mim é muito mais gostoso se você tem um livro físico, você vai lá, você marca a página que você quer, você folheia, você marca com marcador a oração, o tratamento que você queira, e você volta nele quantas vezes você quiser. E aí no Kindle, pra mim, eu acho que isso pegou um pouco, porque é como se fosse aquele livrinho que você tem de cabeceira, que você quer ler toda hora, ou você quer voltar numa parte específica, sabe? Então, eu recomendo muito que você tenha ele físico. Inclusive, eu comprei depois, tá? Eu comprei os livros do Joseph Murphy na versão física, porque pra mim faz muito mais sentido. É muito mais gostoso de ler do que na versão e-book. A versão e-book é vantagem que vai chegar na hora pra você. Se você quiser, nossa, fiquei super empolgada, eu acho que é o que eu quero ler hoje, vale muito a pena você comprar a versão e-book. Até porque também você pode experimentar, tá? Uma vantagem, de repente, não precisa confiar em mim e saber se esse livro realmente presta, se você vai gostar ou não. Então, clica aqui na versão e-book e você pode experimentar. Você pode baixar, se você não tiver Kindle, que é aquele dispositivo no celular não, né? É um dispositivo só para leitura, você pode baixar e ler no computador, né? No celular é claro que não é o mais recomendado, né? Por conta de tamanho de tela, luz, enfim. Mas, se você já quiser ver uma amostra do livro, na versão e-book Kindle, você sempre consegue pegar uma amostra e ler um pouquinho do livro, tá? E aí você vai vendo se a linguagem do autor te agrada, enfim. Então, tá aqui embaixo. Se quiser o físico, tá aqui embaixo o link também, tá? E eu tô encomendando não, né, gente? Eu tô recomendando aqui embaixo, gente, o link que eu coloquei é da Amazon, porque é onde eu compro os meus livros, tá? Eu poderia indicar outra loja, mas eu não vou indicar o que eu não conheço, o que eu não uso. Como eu sempre compro na Amazon, então eu sempre coloco o link aqui pra vocês de onde eu costumo comprar realmente. Quando eu não compro na Amazon é porque não tem, aí eu vou em sebo. Só quando não tem jeito mesmo que eu vou em sebo e eu busco livro no sebo ou na estante virtual também. Mas o contrário é sempre na Amazon. Então, olha só. O terceiro livro que eu vou te indicar também é do Joseph Murphy. Falei, mas que você tá indicando Joseph Murphy? Calma que vai ter uma outra autora para te falar e não é a Louise Hay, tá? Talvez você já esteja imaginando, é a Louise Hay. Não é a Louise Hay porque, apesar da Louise Hay ter, né, baseado os princípios delas, ter começado a estudar, né, com base na história dela, do que eu conheço, ela começou a estudar nessa igreja da ciência divina, foi onde ela começou a aprender sobre tudo isso, poder do pensamento e tal. Só que também ela fez vários estudos depois, fez a faculdade Hare Krishna, então o conhecimento dela depois foi ficando de uma forma mais universalista. Então ela não vai usar o nome Deus. A Louise Hay, por exemplo, ela usa a vida ama você, ela não usa o nome Deus por conta da questão de conceito, tá? Como alguns conceitos, da mesma forma que Abraham Hicks não usa o nome Deus. Por quê? Quando uma palavra já tem muito conceito, quando você vai falar dele e atribuir novos conceitos, às vezes fica difícil para as pessoas entenderem e assimilar um novo conceito sobre algo que já é conhecido. Por isso ela não usa e ela nem tem toda essa informação baseada nos... como eu posso dizer, nos versículos bíblicos. Já
A autora que eu vou te indicar mais pra frente e o Joseph, ele mantém muito isso. Então, eu acho que é gostosinho que você fica ali e você lembra um pouco da Bíblia, do que você já conhece, tá? Então, por isso que eu não indiquei a Luísa, embora os princípios e ensinamentos dela também tenham sido originados da Igreja da Ciência Divina, tá? Então, bora lá. Terceiro livro do Joseph Murphy é Como Atrair Riqueza. Eu listei esse porque ele é específico para abundância e prosperidade e ajuda muito a você a mudar a sua crença do que você merece receber sobre dinheiro, sobre abundância e prosperidade, se baseando na Bíblia. Sem que você tenha que mudar os seus princípios, o que você acredita, mas também se abrindo para poder viver uma vida mais próspera. Todo mundo quer ter uma vida mais próspera e muitas vezes se sente preso até mesmo por conta de questões religiosas, mas não quer abandonar a religião. O que você quer é olhar para isso de uma forma diferente, né? Então, esse livro, Como Atrair Riqueza, é maravilhoso. Inclusive, eu já tenho aqui no canal alguns episódios de leitura comentada dele, tá? É um livro bem legal de ler também. Ele é fininho também. Os livros do Joseph Murphy, você vai perceber que são livros pequenos, tá? Eles são pequenininhos, não são livros grossos, não, são fáceis de ler. Principalmente porque a linguagem dele é muito simples. E como tem história também, todos os livros do Joseph, gente, tem história, tá? Eu já adianto. O que pra mim eu acho muito gostosinho, porque você vai lendo, vai ver, fulaninho, aconteceu tal coisa com ele e tal. E não é uma historinha, né? É contando uma história de alguém. Então você vai se envolvendo, fica mais fácil de você ler, fica mais fácil de você assimilar também, porque você vai conversando, né, depois, tal, com pessoas que já leram, você fala, aquela história daquela secretária que aconteceu isso, daquela fulana que aconteceu aquilo. E aí você assimila e mais ou menos você vai aprendendo o que fazer em cada situação, tá? Então esse é voltado exclusivamente para dinheiro, tem vários processos para dinheiro, processo que eu digo, né, as orações, os tratamentos do Joseph para dinheiro, que é o que você precisa começar a meditar, né? Meditar que eu digo refletir, né, praticar esses pensamentos, essas orações para que você comece a mudar a forma que você manifesta abundância e prosperidade na sua vida, né? Que você experimenta a riqueza e a prosperidade na sua vida. Agora vamos lá, né? Que eu falei para você que o quarto livro seria de uma autora. Essa autora é a Florence Scovel Shinn, tá? Ela também é dessa ciência do novo pensamento, da Igreja da Ciência Divina. E o livro dela é maravilhoso. O livro dela se chama O Jogo da Vida. É maravilhoso. Eu amo, amo, amo o livro da Florence Scovel Shinn. Tem outros livros dela, eu tô indicando esse, porque esse foi um dos que eu mais gostei de ler. E ela é muito igual o Joseph Murphy, só que com problemas diferentes, circunstâncias diferentes para você abordar, para você entender como você pode aplicar, né, esses ensinamentos. Então, a grande vantagem dela é que são outras abordagens, outras passagens bíblicas, passagens bíblicas para você aprender também, para você estudar. Então é maravilhoso, gente. É uma linguagem leve, é uma linguagem gostosa de ler, com várias histórias de pessoas que foram aconselhadas por ela também, com problemas que às vezes pareciam indissolúveis. O que a gente vê nesses livros são milagres, sabe? Essa que é a grande coisa. Aquelas coisas que a gente acredita que são milagres, que poderia acontecer só com outra pessoa, eles mostram como a gente também pode ser suscetível a esses milagres, usando os conhecimentos, né, religiosos ao nosso favor. É basicamente isso. Pessoas que estavam em situações desesperadoras, precisando às vezes de dinheiro ou de algum problema de saúde, e com as orientações que ela passou, conseguir resolver, tá? Eu vou dar de bônus mais um livro para você, só que esse eu nem sei, eu tô gravando esse áudio, eu ainda não pesquisei na Amazon se tem esse livro, porque esse eu ganhei. Então, assim, eu ganhei de uma pessoa. Então, eu acho que esse livro por si só, a forma que ela apareceu na minha vida foi um milagre. Porque, deixa eu contar pra você um pouquinho aqui, né? Um dia eu tava passeando na rua, e aí eu passei numa calçada e eu não aguento ver livro, gente. Se tem um negócio que eu não aguento ver, que eu vou atrás, é livro. Então, tava andando na rua e aí eu olhei assim para uma calçada, tava espalhados alguns livros. Assim, eu falei, ué, como assim, né? Livro assim espalhado na calçada. Sabe quando você coloca uma banca, sabe? E aí fica ali espalhado como se fosse realmente numa vitrine para que as pessoas vissem? Expostos, vamos dizer assim, né? Estavam expostos na calçada vários livros. E aí eu me aproximei para ver, porque eu não aguento, eu sou muito curiosa para livro.
E quando eu me aproximei para ver, era um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, né? Porque não dá para morar na rua, é meio controverso, mas enfim, né? Morar vem da ideia de morar numa casa. Mas enfim, ele tava ali e aí eu me aproximei, aí ele falou: "Pode vir, moça, pode vir ver" e tal. E aí quando eu cheguei perto e tal, ele começou a conversar comigo, aí ele falou quem ele era, se apresentou e tal, e que ele sempre está procurando coisas para conseguir ter dinheiro, né? No caso, aquelas coisas que as pessoas colocam na rua para que o lixo reciclado leve. Então ele está sempre fazendo isso, que é o que ele faz para se manter. Mas toda vez que ele encontra livro, ele separa os livros. Alguns ele doa, né, nos pontos de coleta da cidade que tem de livro, e outros ele guarda para ele mesmo, e outros ele deixa para colocar nesses momentos assim, para compartilhar com outras pessoas. Eu achei aquilo tão bonito. Eu falo que é um milagre porque aquele dia, né, aquela pessoa me ensinou uma lição muito valiosa de prosperidade. Porque de abundância e prosperidade, né? A gente percebe o quanto ele lê e quanto ele absorve a informação desses livros, porque quando que a gente imaginar que uma pessoa que nem mesmo uma casa tem, poderia se sentir tão próspero a ponto de dar as coisas que ele tem, de doar para os outros, de se importar, de colocar os livros que ele encontra e guardar quando ele encontra, para poder doar nos pontos de coleta, para poder deixar disponível para outras pessoas. Sabe? Eu achei muito interessante isso, porque a gente acha muitas vezes que a prosperidade vem daquilo que a gente tem, mas na verdade vem daquilo que a gente confia. E aí esse moço, né, que chama Seu Sakamoto, não esqueço o nome dele, ele falou o seguinte, que ele confia em Deus e a prosperidade dele vem de Deus. Por isso que ele se sente tão próspero, né? Ele ficou conversando comigo e tal, ele estava lendo a Bíblia, inclusive, que ele falou que aquele era o único livro que ele nunca doava para ninguém. Uma Bíblia enorme. Ele estava sentado na cadeirinha dele, assim, na frente de uma calçada, de uma casa fechada, lendo a Bíblia, e colocou aqueles livros ali para quem quisesse, pudesse pegar. E aí ele falou que eu podia pegar o que eu quisesse, só que eu olhei para esse livrinho, era um livrinho vermelho, chama Alegria e Triunfo, e eu não conseguia parar de olhar para esse livro. E aí eu olhei para vários, eu podia pegar vários livros, e quem me conhece sabe que eu não aguento ver um monte de livro, que eu quero comprar todos, que eu quero levar todos. Mas aí eu falei, não, obrigada, eu vou levar esse aqui, né? E aí eu fiquei muito feliz com esse livro, e eu falei, que coisa boa, porque tipo, um livro que fala de poder do pensamento, de tudo isso, né? Aparecer no meu caminho, e ainda com a lição tão bonita que era o que aquele moço estava me falando, né, de tudo que ele confia e tal. E aí eu peguei esse livro, Alegria e Triunfo, e gente, esse livro é maravilhoso. Maravilhoso, é um livro maravilhoso, fininho também, do mesmo jeitinho dos outros, eu não sei o que acontece, mas esses autores, geralmente, os livros são bem fininhos, sabe? Não é um livro muito denso. E também é com a mesma base. E pode ser que você esteja falando, Aline, você me falou, sei lá, 3 autores diferentes, 4 livros diferentes, 5 livros diferentes, mas todos têm a mesma base, sim. Se você começar a ler esses livros, você vai perceber que você vai querer ler mais. Porque eles vão fortalecendo a sua fé. Então, você não quer se afastar. E aí, o passo de que você não quer se afastar, você quer ler mais, só que você também quer novas histórias, quer novas evidências, quer aprender mais. Então, você quer ler mais, só que você não quer ler o mesmo livro, muitas vezes, né? Então, livros diferentes, mas com a mesma essência, com a mesma pegada, vai te ajudar muito nisso, entendeu? Por isso que eu tô falando desse, da Alegria e Triunfo, porque é muito semelhante a forma de abordar, é muito semelhante a forma de explicar, é muito semelhante à forma que vai explicando as escrituras, as histórias, a forma que vão apresentando as histórias é muito semelhante, mas é um livro diferente. Então, você vai continuar aprendendo, evoluindo, mas ao mesmo tempo sentindo aquele gostinho daquilo que você já teve. Eu não sei você, mas eu gosto muito de ler. E às vezes, quando eu gosto de um autor, e aí a quantidade de livros que ele tem inspira, pra mim, no meu caso, né? Aí eu fico, caramba, eu queria ler mais. Eu queria ler mais, só que eu queria continuar, né, com esse autor. Eu queria continuar lendo livros do mesmo autor. Eu queria continuar apreciando isso, sabe? Então, por isso que eu tô indicando para você livros diferentes, né? Eu indiquei 3 do Joseph, o da Florence Scovel Shinn e esse do Lourenço Prado, mas que vão manter a mesma essência,
entendeu? Você vai aprendendo ali, você vai evoluindo, mas mantendo a mesma essência e fortalecendo principalmente a sua fé. Eu acho que esse livro, o poder que ele tem maior é esse, ele vai fortalecendo a sua fé. É claro, você consegue aplicar as coisas que tem nele muito rapidamente, tá? Como tem os processos, você vai aplicando, tem as orações, os tratamentos, você já pode aplicar, entendeu? Mas além disso, você vai fortalecendo a sua fé em cada um daqueles exercícios, daquelas coisas, porque você vai lendo, vendo que as pessoas colocaram em prática. Eu não sei explicar. Tem uma sensação muito boa quando você lê esses livros. O Joseph Murphy tem muitos outros livros mesmo, falando da mesma coisa, abordando áreas diferentes da vida, enfim. Mas esse que eu te falei aqui, eu tenho certeza que já vai fazer muita diferença na sua vida. Então, é isso. Testa pra ver, começa a ler, de repente pega uma amostra pra você começar a ler hoje mesmo e já ver se você gosta do assunto, dos autores e tal, tá? A Florence Scovel Shinn e o Joseph Murphy, como eu falei, eu tenho 100% certeza que tem e-book Kindle e também tem o livro físico. Agora, o Lourenço Prado, eu não sei se tem, eu vou verificar na Amazon. Se tiver, vou deixar o link aqui para você. Eu tenho quase certeza que não tem e-book, mas eu tenho certeza que deve ter físico por aí, sim, embora seja um livro mais velhinho. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Olha, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E com certeza você vai gostar muito, porque é uma linguagem muito gostosinha de ler. E embora sejam exemplos e histórias, né, mais antigas, porque sim, todos esses livros são bem antigos, as situações são atemporais, sabe? As circunstâncias são atemporais. Todo mundo hoje em dia ainda está vivendo os mesmos problemas, né? De formas muitas vezes diferentes, em lugares diferentes, mas são iguais. Os problemas são iguais, então eu tenho certeza que vão te ajudar e muito, tá bom? Então é isso, eu espero muito que esse conteúdo tenha contribuído com a sua jornada. Se você gostou, deixa o seu like aqui. Muito obrigada, galera, que deixa like aqui no canal. Quem comenta, quem compartilha, se você acha que vai ajudar alguém que você conhece, que é cristão e de repente até gosta de ler sobre lei da atração, de entender, mas às vezes fica confuso, às vezes fica até com medo mesmo de abordar novas informações e de repente tá cometendo alguma coisa, né, que não queira. Então, compartilha esse livro, falei tanto de livro que eu tô achando que é livro já, esse vídeo com outras pessoas que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu sou muito grata por no dia que eu abri o YouTube, que eu tava procurando sobre técnica de 3x3, e eu vi você. Eu me identifico com você, sabe? Eu gostei do seu jeito, pô, você é muito legal, você é atenciosa, e muito obrigada pelas suas mensagens que você responde, você ajuda as pessoas, tô me sentindo muito bem. Eu só não pude ainda imprimir o caderno. Eu pego, olho no celular e escrevo no caderno à parte, entendeu? E vou fazendo. E eu tô gostando muito, cara, essa semana abriu muitas portas pra mim. Eu tava um tempão sem trabalhar, desde abril do ano passado, aí eu já comecei a trabalhar hoje porque eu vendo sacolé gourmet. E também faço crochê. Aí essa semana foi tudo assim. Abriu as portas do meu crochê. Hoje eu materializei a 4ª encomenda pra esse mês. Tô com abundância de encomenda. Ai, tô amando, tô muito feliz. Gratidão, tá? Gratidão por você, gratidão por você nos ajudar. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.